Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje eu separei esse tema, né? Palavra da vida e palavra da morte, né? Palavra da vida e palavra da morte. A morte, a palavra da morte, para os atos conscientes, ela é muito importante para os atos conscientes. Por quê? O ato consciente, ele vai defender a palavra da vida. A palavra da vida, ela resume a lei de Deus. Toda a lei de Deus é que todas as pessoas, elas teriam que ter a palavra da vida. Mas a partir do 6º milênio, onde os corpos caiu na divisão de bens, os atos conscientes, ele começou a guardar a lei de Deus, a palavra da vida, para lutar contra os inimigos. Eles saiu de um bem para um mal, ou seja, você não pode, irmãos, interferir nisso aqui. Isso aqui é santo. Isso aqui é de Deus, é santo. Mas aqui você pode lutar. É aonde que os anjos, né, que eu não acredito em anjos, mas vamos falar anjos. Os anjos, eles caíram como demônio. Eles caíram, eles tinham que dominar, além de todas as criações de Emmanuel, né, que ele vinha criando, além de criar isso, eles tinham que dominar essas coisas que vinha dentro da sociedade, já estava dentro da sociedade. Irmão, você não pode lutar com uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, mas contra o inimigo de Deus, você pode lutar. Mas para você fazer isso, você tem que ser autoconsciente do Cristo, do poder de Deus. Ser autoconsciente do poder de Deus, que é Cristo. Então, só aí então você vai ganhar uma armadura para lutar contra os inimigos, né? 6 Cristo. Aqui estava escrito, né? Eu preservei esse quadro, né? Mas aqui estava escrito de uma forma errada. Se vocês vão ver o vídeo anterior, você sabe, era 6 Cristo, 6 corpos, 6 espíritos. Por que esse 6 Cristo, irmão? Ele é a palavra da morte. São seres que saiu da sua origem para lutar contra os inimigos. Eu já disse, não dá para vencer a pessoa do bem. Você tem que vencer as pessoas do mal. Você tem que convencer ela a se voltar à origem de Deus. E como que você faz isso? Não é lutando com a pessoa fisicamente. É aqui, ó. É aqui que você força as pessoas a voltar para cá. Isso aqui é permitido, irmão. Isso aqui é permitido de Deus. Isso aqui é uma permissão de Deus. É uma coisa que Deus deu para os atos conscientes profetizar dentro do Cristo. Para convencer as pessoas do seu próprio bem, certo? E nesse meio termo, criaram-se a palavra da morte, né? Dentro dessa situação, pois a palavra da vida é uma origem de cada corpo. Você não pode, hora nenhuma, lutar contra as físicas das pessoas. Você tem que lutar contra o espírito. E para isso você joga tudo para fora, né? Coisas boas e coisas ruins, e vai batalhando, convencendo. Eu falo, irmão, volte para Cristo, tá? Deus é bom, Deus vai cuidar de vocês. Essa sociedade corrupta, ela não compensa, né? Sai dessa vida, porque é aqui que Deus quer, é aqui que você foi criado, é aqui que Deus quer que as pessoas vivem. Palavra da vida, você confessa a verdade para o seu irmão e ele confessa a verdade para você. Entendendo que a palavra da morte, né, ela é uma guerra espiritual que foi criado, né,
para convencer as pessoas. Os querubins tudo habitam aqui. Na segunda intenção, irmão, na segunda intenção. Isso aqui é falsidade pura. Se você tem ato consciente, você consegue enxergar a lei de Deus. A palavra da vida é a lei de Deus, a palavra da vida. Guardando, depois do 6º milênio, né, os atos conscientes guardou a lei de Deus, porque olha, não vai dar não, é anticristo, não podemos lutar contra a carne. Vamos para fora do corpus deles, vamos ficar lá fora, vamos criar situação para eles, vamos criar sistema político, vamos criar ideologia e vamos bater na tecla até que ele se volte aqui. Aí depois veio o mundo globalizado, a rede da soberba, tudo aqui. E agora que é a hora da verdade, jogando a rede, como tenho dito no blog anterior, puxa para cima e vamos ver quem vai sobrar, simplesmente isso. Aí você vai, quem é que vai julgar? Um homem carnal? Esse aqui? Não, irmão, quem vai julgar é o seu íntimo, você e Deus. Né? Na hora que você entender que você está dentro, você está com Deus, está com Cristo, pronto, acabou, né? Deus entendeu que você é um deles, que você não está propagando a falsidade de uma forma indevida. Muitas das vezes, o que é forma indevida? Falsidade de forma indevida. Esses tipos de pessoas, essa âncora da soberba, que fica na internet rodeando as mídias e promovendo situação acima da realidade das pessoas para se promover um ato pessoal único, né? Essa é a âncora da soberba. Eles estão na internet também. Estão na internet procurando uma oportunidade na mídia para promover a sua unidade, para ter um trabalho, para ter um... E por que, irmão, isso acontece? A internet veio premeditada para o anticristo. Ela não tem uma organização adequada para nos servir de forma adequada. Muitas das vezes, isso daqui, olha, também é financiado pelo próprio governo. Ele acha interessante você propagar a falsidade e provocar uma crise muitas vezes na pessoa. Mas o que eu quero dizer? Não é nada igual o mundo está aí hoje, não é nada que não esteja fora do controle. Tudo está no controle. Porque na hora que Deus fala assim, ó, vamos alinhar tudo, então vamos alinhar tudo. As pessoas, a internet, ela vai ter que identificar as pessoas que estejam circulando por ela, as palavras dela vai ter que ser avaliada, né? O conhecimento que ela for transmitir para outras pessoas, ela vai ter que ser um conhecimento que responsabiliza a verdade do que elas estão falando, certo? Porque em determinada situação, ela tem que ter preparação para ela vir para a internet para não causar um conflito, né, social, como está o dia de hoje, a internet favorecendo pessoas corruptas, certo? Então a palavra da vida é a lei de Deus e que foi guardada, e a partir da hora que a gente não pode justificar a vida das pessoas, então vem justifica o mal. Então entra os querubins. O serafim é a palavra, é a vida, é o corpo, é a glória de um corpo comum. Esses 4 aqui, eles representam um homem em pé, né? Esse quadrado eu já tenho dito antigamente, que ele representa uma medida, um quadrado, um homem em pé de braços abertos, ele representa uma medida. E os querubins e os serafins, eles estão incumbidos dentro dos corpos dos querubins. Existe o querubim, que é uma camada física imaginária, e depois dentro dos querubins habita os serafins, os atos conscientes de Deus. Mesmo porque, irmão,
A vida, ela está dentro do corpo. Não existe vida fora do corpo, como está aqui. Isso aqui é imagem. A vida fica dentro do corpo. É essa formação aqui, ó. É essa aqui que é correta. Aqui no Cristo era para ser ato consciente, palavra da vida, certo? Era para ser ato consciente, mas não teve isso. Isso aqui se transformou uma rede da soberba. O antissocialismo, o próprio Cristo, né, transformou na rede da soberba, o antissocialismo, o mundo globalizado. Entende isso, irmão? A erva espiritual, né, que está aqui dentro, era para ser ato consciente, mas ela não é ato consciente. Como diz o livro de Gênesis, ela volta e oferece um fruto contaminado para Emanuel, que é o mesmo que Adão, e nisso ele começa a propagar. Os nomes, as posturas políticas é o que vale. Os nomes, irmãos, vão mudar, tá? Porque corpo nenhum não representa o bem de Deus. Os querubins, eles não representam o bem de Deus. Eles estão na farsa dos homens. Eles estão naquilo que os homens mais gostam. Eles estão na mídias. Eles estão na mídia. Tudo que é mídia é na imagem, expressão, visibilidade, né? Tudo aquilo que é mídia, os querubins, é eles que governam, porque eles estão na expressão visual, eles são físicos imaginários, eles estão na segunda intenção. Então eles criam uma mídia, né? Uma mídia que poderia ser a verdade das pessoas, mas não é. Poderia ser a verdade. Se ele criar uma mídia que irmão, se ele criar uma mídia aqui de pessoas boas, né, trabalhadeiras, que tem muito conhecimento, que presta serviço, um empresário, seja lá, não estou falando de dinheiro, irmão. Dinheiro não justifica a nossa caráter, as nossas responsabilidades sociais, não justifica. Eu vejo muitas pessoas que têm poder econômico, ele é mais pobre espiritualmente do que aqueles que não têm nada, não tem dinheiro para comprar um arroz com feijão. E às vezes quando ele pega um macarrão, ele já coloca o braço para cima e agradece a Deus. Aí as pessoas que estão aqui no poder econômico e tudo, não têm gratidão de nada, né? Ok? É dessa forma, não é o dinheiro, irmão. Para de ficar incomodando com dinheiro, foca na sua vida e você vai ter paz. Você vai precisar de trabalhar para cuidar de sua família, sim. Mas mantém nesse espaço aqui, ó, a palavra da vida. Vou ali, vou arrumar um emprego, vou conversar com a pessoa. Seja uma pessoa boa. O reino de Deus, e Deus acrescenta, com certeza. Aí você vai dizer, eu estou vendo pessoas fazendo coisa ruim e está prosperando. Não prospera, irmão. Dinheiro não justifica prosperidade, não. Ele não justifica a prosperidade. As pessoas prósperas são aquelas pessoas honestas. Isso daqui não justifica a paz da pessoa. Isso aqui sim justifica a paz, a alegria, a gratidão de Deus. Deus, irmãos, ele luta aqui, mas ele não está aqui. Os demônios, os anjos de Deus, que as pessoas mensageiros de Deus, eles estão aqui junto nos querubins, mas eles mesmos não estão aqui, estão aqui. Ó. Eles estão aqui. Mas eles vão aqui porque eles precisam lutar, precisam de organizar a sociedade. Eles estão do lado de Deus, eles estão amando Cristo, estão amando Deus, certo? Estão amando, vê que maravilha, o Senhor é bonito demais, o Senhor tem o bem e o mal nas suas mãos. Vamos julgar esses daqui que estão fazendo mal, e a gente nem vai tocar no corpo dele, não vai precisar nem fazer uma guerra física. Lindo demais. Esse nosso Deus é bonito demais. Imagina, irmão. Na época de Davi, você ter que ir para a guerra nesse estado aqui, com a palavra da vida, sendo você uma pessoa honesta, para você corromper um reino, para você criar um reino corrupto, porque é isso que é. Você saía daqui para criar isso aqui, ó, reino corrupto, sangue inocente. Agora nós temos a oportunidade levemente de você estar aí do lado e eu aqui mostrando para vocês, olha,
Só aperta o botão aqui e volta aqui para Deus. Aperta o joinha aqui e volta aqui para Deus. Deus está vendo isso. É um plano, não é um plano do homem. Não é um plano do homem. É de Deus. É de Deus. Aí mas quando você é capitalista, tem uma mente capitalista, você não quer isso, irmão. Você não quer, porque você não quer só a paz. Você não quer a paz. Você é baixo, é pobre de espírito, não se respeita você, não se respeita a sua família. Porque é isso. Quando você não considera essas coisas de Deus, então você vai considerar isso. Vai considerar isso. Certo? É dessa forma que funciona, irmão. Nada além disso, nada diferente disso. As pessoas, elas olham para você, criam uma mídia sobre o que você tem. Então, elas não valorizam, às vezes, o esforço que você faz por eles. Você, muitas das vezes, vai para o deserto, né? Mas eles mesmos não valorizam isso. Certo? Então, palavra da morte são todos, dependendo se ele for um ato consciente, ele pode muito bem ajudar as pessoas aqui no anticristo, porque a palavra da morte é um antissocialismo, né? E já que as pessoas não tinham a palavra da vida, os trabalhadores de Cristo, eles tinham que continuar de uma certa forma. Então eles escolheram habitar aqui, certo? Porque essa habitação aqui, ela vai ficar no mesmo peso do que isso aqui. Irmão, Emmanuel foi criando as coisas até ali e tal, e continuou, porque as coisas, criação do homem para não se dominar, criar armas biológicas, né, ideologias, elas continuaram. Continuaram porque é uma cidade que está sendo construída, logo ela vai se organizar, ela vai chegar, porque é isso que Deus quer, ok? É assim. Quando você não tem consciência da palavra da vida, você é escravo de Satanás. Então você confessa a morte por ganância, por soberba, por estupidez. Você é escravo de Satanás. Gente aqui, tem muita gente que está aqui, é escravo, tá, irmão? Alguns mensageiros que estão aqui, né, de Deus, eu não vou falar que eles, pelo menos em volta por causa do homem, muitas das vezes tudo é por causa de Deus, né? Se Deus está na batalha, nós também tá. Assim, se ele parar de lutar, nós para também. Mas e as pessoas? É Deus que decide as coisas, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.